Tem homem que simplesmente não aceita um não. E eu? Nossa, antes eu não sabia disso. Minha ingenuidade me levou para uma ilha deserta, com um cara que eu conhecia há pouco mais de um mês. O Léo era legal, sabe? Mas eu não tinha certeza se queria algo a mais. A gente saía, ia no cinema, caminhava na orla da praia, sentava nos barzinhos. Um verão maravilhoso, super de boa, antes do meu último ano de faculdade. Aí, numa sexta-feira, ele sugeriu ir até umas ilhas aqui perto, pra relaxar e nadar um pouco. Aqui na costa de São Paulo tem um monte de ilha, né? Aquelas que a gente ia ficam bem em frente à nossa cidadezinha. Elas são conhecidas como as Três Marias. Dizem que no século passado viviam aqui 3 irmãs eremitas, uma em cada ilha, na mais distante, na do meio e na mais próxima. O Léo alugou um barquinho e a gente foi pra ilha mais longe, que tinha umas encostas bem íngremes e parecia a mais romântica pra nós. O tempo tava lindo, sabe? Meio de janeiro, longe da cidade, se sentindo o dono da situação. O meu ficante começou a agir de um jeito bem estranho. Toda aquela educação dele evaporou. Ele começou com umas indiretas. Depois mandou a real. Disse o que realmente esperava do nosso encontro na natureza. E eu não gostei nada daquilo. Pô, eu pensei que você tava de boa. Com o jeito que nosso relacionamento tava indo, eu tentei amenizar a situação. Tudo tem um limite. Ele tava claramente bravo. E isso me assustou. Então o seu limite é aqui, nessa ilha? Você acha mesmo que eu te devo alguma coisa? Agente Bregu. Eu peguei o celular e ameacei ligar pra alguém. Eu achei que se eu contasse pra alguém onde eu tava e com quem, isso ia esfriar a cabeça dele. Mas eu tava muito enganada. O Léo arrancou meu celular da mão e jogou na água. Naquele momento eu entrei em pânico de verdade. Meu único desejo era que ele fosse embora e me deixasse sozinha. Eu tinha certeza que umas voltinhas de barco, acelerando o motor, iam fazer bem pra ele. Ele ia esfriar a cabeça, se acalmar e voltar pra me buscar. É melhor você ir embora agora, eu disse, no fundo do coração torcendo, para que minhas palavras trouxessem ele de volta à razão. Talvez com outra pessoa isso teria funcionado, mas não com ele. Ele me xingou, entrou no barco e foi embora, me deixando sozinha. Suas últimas palavras foram: "Você ainda vai se arrepender." Eu fiquei um tempão sentada na areia, tentando me acalmar e colocar os pensamentos no lugar. Depois ouvi o barulho de um motor de barco. Pensei que era o Léo. Decidi ser de vista e observar de um lugar escondido, para ver em que estado ele voltaria. Mas não era ele. 3 caras desembarcaram na praia, claramente bêbados. Até passou pela minha cabeça: será que foi o Léo que mandou eles? Mas eu não queria nem pensar numa coisa dessas. Eu tratei de sair dali rapidinho e fui pro outro lado da ilha, onde, a uns 200 metros de distância, dava pra ver a ilha do meio. Na praia de areia dela, tinha uma família com crianças, brincando na beirinha da água. Movida pelo medo, eu entrei na água e comecei a nadar, mas não foi fácil chegar lá. A correnteza me puxava pra longa. Tive que lutar contra ela. Isso exigiu muito esforço. No desespero, acabei engolindo muita água. Na metade do caminho, eu vi a família juntando as coisas e indo embora. E eu quis gritar, acenar pra eles. Mas minha voz saiu fraca demais. Eles não me viram. Mal saí da água. E dos arbustos apareceu correndo uma pastora alemã, grande e caramelo, abanando o rabo toda feliz. Eu me deitei na grama. A cachorra ficava rodando em volta de mim, olhando bem nos meus olhos, como se quisesse alguma coisa. De onde ela surgiu? Será que esqueceram-me aqui? Ou abandonaram de propósito? Ela me cheirou de todos os lados. E de novo me olhou, esperando alguma coisa. Eu não tenho nada, amiguinha, eu disse, com um tom de desculpa. No meio dos arbustos eu vi uma garrafa de água que alguém esqueceu. Só quando eu a vi, eu percebi que se eu ficasse presa na ilha, eu ia passar por muitos perrengues, pela falta das coisas mais básicas. Depois de descansar e juntar as forças, eu fui explorar a ilha. Esperava encontrar alguma coisa útil, mas não achei nada além do lixo que outras pessoas deixaram pra trás. Começou a escurecer. No silêncio, ouvi de novo o barulho do motor de um barco. Eu fui com cuidado até a margem, me escondendo atrás de umas moitas. Eram aqueles mesmos caras,
Eles estavam voltando da ilha distante, indo para casa. Depois que eles sumiram de vista, eu ouvi o som de outro motor. O barco vinha da cidade. Eu percebi que só tinha uma pessoa nele. Provavelmente era o Léo. Se eu tivesse fósforos, dava para acender uma fogueira e chamar a atenção. Mas eu não tinha. Guitar, com o barulho do motor. Ninguém ia me ouvir mesmo. O barco foi em direção à ilha mais distante. Depois de um tempo, ele passou de volta. E foi isso. Eu estava sozinha. E ia ter que passar a noite na ilha. Uma experiência que eu nunca tinha tido. Eu quebrei uns galhos de arbustos. Arranquei um pouco de mato e fiz uma caminha improvisada para mim. Me aiaitai nela e fiquei olhando para o céu escuro, com estrelas enormes e brilhantes. Estava muito silencioso, um silêncio que nunca existe na cidade. A cachorra correu em círculos por um tempo. E depois, resmungando, se deitou do meu lado, encostando o pelo fofinho em mim. O calorzinho dela era tão gostoso. Me senti segura e em paz. Alguma coisa na minha vida tá errada. Pra eu ter acabado sozinha nessa ilha, minha companheira inesperada também deve ter sua própria história. Qual será o nome dela, hein? Susu a Robinson Crusoe. Ela é a minha sexta-feira. Eu também encontrei ela numa sexta-feira, que começou tão mal e já estava quase no fim. Olhando pro céu escuro, eu senti uma paz incrível dentro de mim. Um dia, há muito tempo, nesta ilha, viveu uma daquelas irmãs. E ela também olhava para essas mesmas estrelas. No que será que ela pensava? Eu fechei os olhos e apaguei quase na mesma hora. Sonhei com uma mulher. Ela sorria e me estendia uma garrafinha de plástico com água. Vai ficar tudo bem, ela dizia, sem mexer os lábios. Acordei com o nascer do sol. A cachorra continuava deitada do meu lado e até roncava um pouquinho. Quando viu que eu estava tentando levantar, ela resmungou, insatisfeita, e virou para o outro lado. Eu não tinha a menor ideia do que fazer. Chegou o sábado. Com certeza o pessoal ia aparecer, nas Três Marias. Provavelmente na ilha mais próxima. Ela é a me popular. Lá tem umas prainhas boas. Se eu quero sair daqui, preciso nadar para lá. Entrei na água. A cachorra, meio sem saber o que fazer, ficou na beira da praia e depois veio atrás de mim. Não pode. Eu gritei, mas ela ignorou meu comando. E entrou na água também. Por um tempo, a gente andou pela parte rasa. Depois, começamos a nadar. No começo ela ficou para trás, mas depois me passou. E ficou nadando a uns metros de distância, olhando para trás de vez em quando, como se estivesse me esperando. Nós nadamos por um bom tempo. A cachorra saiu da água primeiro e foi correndo explorar a ilha. Eu fiquei na margem para recuperar o fôlego e descansar. Lá longe dava para ver a cidade direitinho. A casas, os prédios, a marina. Mas nadar até lá, eu não teria coragem. Pelo menos não enquanto ainda existia a esperança de alguém me resgatar. Quando eu era pequena, as Três Marias eram super populares. Mas nos últimos 15 anos, a marina ficou meio abandonada. Os barcos velhos se acabaram e não compraram novos, porque quase não tem mais peixe no rio. Como resultado, as ilhas ficaram desertas. A chance de alguém aparecer no sábado existia, mas só se o tempo estivesse bom. Infelizmente, o tempo começou a virar. O vento apertou, o céu escureceu. O mar ficou agitado e começou a cair uma garoa. Eu precisava achar um abrigo e fui para dentro da ilha. Dei sorte. Encontrei uma construção antiga. Não sei se era uma casinha ou um barraco. Será que era aqui que uma das irmãs morava? Oi, entrei. Um banco de madeira grosseiro, coberto com um tapetinho de retalhos. Uma mesa toda descascada. E na prateleira, uma panelinha e umas tigelas de alumínio. Num canto, um caixote de feira grande. Mexi nele e encontrei 3 latas de metal. Numa delas tinha fósforos. Nas outras 2, arroz e lentilha. Lá no fundo, debaixo de um cobertor velho e uns jornais amarelados, tinha uma lata de sardinha e uma faca. Oi, respirei aliviada. Dava para sobreviver perto do barraco. Tinha um lugar preparado para fazer fogueira, um tronco para sentar, uns tijolos queimados e restos de lenha. Eu precisava comer. Fazia quase um dia que eu não comia nada. Quando a chuva parou, eu peguei a panelinha e fui até o rio pegar água. A cachorra me seguia
colada em mim. Qual é o seu nome, hein? Perguntei pra ela. Ela abanou o rabo toda feliz e lambeu os beiços. Esperta ela. Sabe que logo logo vai ter comida. Eu fiz uma fogueira. Coloquei a panelinha no fogo, joguei o arroz e a sardinha e mexi com um graveto. Quando a gente comeu, eu tava quase feliz. Lá vai as tígalas. Como meu pai me ensinou quando eu era criança. Peguei um punhado de mato e areia do rio. Esfreguei bem por dentro e por fora. E ensaguei. Por um instante, eu me senti como uma daquelas eremitas que abandonou o mundo para encontrar algo importante. Enquanto a gente estava na margem, passaram dois barcos e eu acenei para eles. As pessoas do primeiro barco não nos viram. No segundo, acenaram de volta e seguiram em frente. Os caminhos do destino são mesmo malucos. Me trouxeram para uma ilha isolada, no meio da costa paulista, e me deixaram na companhia de uma cachorra, cujo nome eu não sabia. A gente ficou sentada na margem, escutando com atenção, para ver se ouvia o barulho de um motor. Se aparece a gente boa, que pudesse levar a gente para casa. Tava quentinho, mas ventava e tava nublado. O rio formava umas marolas. Não dava para ter esperança de encontrar turistas. Quem vai para uma ilha num tempo desses? Só dava para contar com a consciência pesada daqueles que nos trouxeram para cá. Mas, infelizmente, eles nem imaginavam onde a gente estava. Afinal, eu fui abandonada na ilha mais distante e a pastora alemã na do meio, até a ilha mais próxima. Gente veio nadando. Eu tinha esperança que aqui a gente teria mais chances de ser vista. Ouvi o barulho de um motor. Um barco estava indo em direção à ilha vizinha. Nele tinha um homem, Alvelu. A cachorra pulou de pé. Começou a abanar o rabo toda feliz. Começou a latir alto e a fazer uma dancinha frenética, pulando em volta de si mesma. Era óbvio que ela tinha reconhecido. O seu dono, o desconhecido, nos viu e virou o barco em direção à praia. Eu não me animei logo de cara e fiquei observando, desconfiada, enquanto ele se aproximava. Quando eu vi no rosto dele um sorriso de felicidade, eu me acalmei um pouco. A cachorra se jogou ao encontro do dono, levantando um monte de água. Pulou com tudo para dentro do barco e se jogou no peito dele. Ele a abraçou e fez um carinho nas costas dela. Aquele doa. Realmente se amavam. Olá, disse o desconhecido, saindo do barco e puxando ele para a areia. Como é que vocês vieram parar aqui? A Belinha devia estar na ilha do meio. Puis, aconteceu, eu respondi. A gente veio nadando. Ele me olhou surpreso e disse: Caramba, eu vim procurar minha cachorra e encontrei uma moça. Você tá sozinha por aqui? Por quê? É uma longa história, eu respondi. Eu fiquei preocupada ao ver ele tirando as coisas do barco e jogando na grama. Entre elas, tinha uma barraca. Ué, você não vai voltar? Vou sim, ela sorriu. Amanhã. E você? Quais são seus planos? Que planos eu poderia ter? Eu quero ir para casa, mas não sei como chegar lá. Você não me levaria? Eu pago. Eu disse rápido. O desconhecido me olhou bem nos olhos. Levou sim, mas com uma condição. Você vai me contar o que aconteceu e como você veio parar aqui. Eu sou muito curioso. Enquanto eu não souber, não vou conseguir dormir. Ele sorriu de novo. O sorriso dele era gentil. Primeiro me conta você. Por que a sua cachorra acabou aqui sozinha? Eu sugeri. Com Kotla. Ah, isso é simples. Ontem a gente tava aqui na Ilha do Meio, com uns amigos. O filho de um deles cortou o pé, num caco de vidro. A gente precisava levar ele pro hospital, com urgência. E a Belinha sumiu. Ela é muito curiosa. Tava por aí, se enfiando em algum lugar. Por mais que eu gritasse, ela não aparecia. Tive que deixar ela pra trás. E por que você não voltou? Pra buscar? Lá ontem mesmo? A gente dormiu na Ilha do Meio. O motor não queria pegar de jeito nenhum. Passei metade do dia de hoje mexendo nele, até conseguir ligar. Tá velho já. Eu olhei para a carcaça do motor. Um motor de popa antigo. Meu pai tinha um desses. É uma máquina boa, mas nada dura pra sempre. Mas pelo que eu vejo, você e a Belinha viraram amigas? Sim, ela é um amorzinho. Dizem que os cachorros se parecem com os seus donos. Eu adicionei sem pensar. É possível. Ele sorriu.
E por que vocês vieram nadando pra cá? E eu pensei que daqui seria mais fácil conseguir ajuda. Tava contando com os turistas, mas o tempo, como você pode ver, pela previsão, não deve chover mais. E eu vou montar a barraca aqui. E depois te levou pra casa. Ele começou a se ocupar, e eu fiquei observando ele. Você ainda não me contou. Por que acabou sozinha? Ele me lembrou. Eu briguei com o cara e pedi pra ela ir embora. Ele devia ter voltado, mas eu não esperei e vim nadando embora. E ele não te procurou? Procurou, mas não me achou. O desconhecido. Com interesse. Olhou pra mim. Você é corajosa, hein? Ele comentou. Por necessidade. E a Belinha? Veio atrás de você? Sim. Na outra ilha. Não tinha nada pra comer. E nesta, a gente achou um barraco. Lá tinha arroz e uma lata de sardinha. Então a gente tá de bucho cheio. Na verdade, fico com vergonha dos donos das coisas. Podia deixar um dinheiro, mas aí vão roubar, né? Você é prática também, ele riu. E que? Eu faço faculdade de economia. Eu sorri. E posso saber o nome da futura economista? Julia. Eu sou André Fraser. Sabe, Julia? Eu tava aqui pensando. Esse nome é lindo. Me lembra a força de uma imperatriz romana. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Você é historiador? Não. Não. Só gosto de ler sobre o assunto, especialmente sobre a história antiga. Que diferente. Não tem nada de estranho. A gente tem que gostar de alguma coisa, né? Por exemplo, eu li uma vez uma teoria de que a imperatriz, Julia Domna, era tão inteligente que influenciava o império inteiro. Eram tempos complicados. Ouvi o som de um motor e um barco apareceu. Nele estava o Léo. Ela nos viu e veio em direção à praia. É ele? Perguntou André. Sam, você vê com ele? Eu? Não sei. Eu respondi. O Léo desceu do barco e se aproximou de nós. Olha só que interessante. Ele começou com um tom maldoso, olhando de um pro outro. E você, hein, Júlia? Não perde tempo. Passou a noite com ele? Ele apontou pro André. Não fala besteira, Léo. A acusação dele me deixou indignada. E eu aqui preocupado, te procurando há 2 dias. Procurando mal, então, disse o André. Cara, fica na sua, disse o Léo, ameaçador. E eu quero conversar com a minha namorada. Não tem namorada sua aqui, não. Oh, Léo se aproximou e me pegou pelo braço com força. Vamos embora, ele disse. Depois a gente conversa. A Belinha, em alerta. Rosnell. E se postou na minha frente. Oh, Léo, surpreso. Olhou para a cachorra, soltou meu braço e acrescentou, num tom mais suave. Me desculpa. Ontem eu errei, ele admitiu. Fui um babaca. Tá desculpado. Agora vai embora. Eu respondi. Eu não posso deixar você com ela. Ele insistiu. Você não conhece Escarra, e nem você aparentemente. Como você quiser, ele se virou. E foi em direção ao bar. Ele olhou para trás e jogou. Você vai se arrepender. Eu e o André acompanhamos ele com um olhar, quando o barco sumiu na curva do rio. E ele disse, vamos agora. Ou você precisa arrumar suas coisas. Tudo que eu tenho está comigo. Eu sorri. Belinha, fica. Ordenou André. A cachorra olhou para ele, com um ar de quem entende tudo, sentou perto da barraca, suspirou, resmungou um pouco e se deitou, bem confortável. A gente chegou na marina. Em poucos minutos. Meu carro tá aqui. Deixa eu te levar. Tá em casa, ofereceu André. Nossa, seria ótimo. Obrigada. E eu fiquei super feliz com a oferta dele. Por quê? A minha aparência, depois de uma noite dormindo no mato, deixava muito a desejar. Na porta do meu prédio, a gente se despediu. Já estava escurecendo. Tchau, André. Obrigada mesmo. Manda um beijo pra Belinha. Pode deixar. Se cuida? Descansa. E eu subi pra casa. Acendi a luz e olhei pela janela. O carro dele tinha acabado de sair. E foi isso, pensei. Ainda existe gente boa nesse mundo. Será que o André é casado? Aquelas crianças eram dele? Me deu uma tristeza. Como se algo maravilhoso tivesse apenas me tocado de leve. E ido embora, eu passei um cafezinho. Pensei melhor e me servi uma taça de vinho. Que o dia me malucou? Mais maluco ainda, que a noite passada, dormindo sob as estrelas, me pareceu que nos últimos 2 dias
Eu envelheci. Un des anneaux. Tarde da noite. A campainha tocou. Quem é? Eu perguntei, perto da porta. Sou eu. Oh, Leo, vai embora. Abre, Julia. Eu te procurei. E sérieux? Eu procurei. Mas você não estava. Na ilha mais distante. Pensei que você tinha ido embora com alguém. Eu vi um barco passando. Como você foi parar? Na ilha mais próxima? Com aquele cara? Kemiel. Isso não importa. Vai embora. Eu não vou abrir pra você. Nunca mais. Eu não confio mais em você. Eu voltei pra cozinha. O Leo tocou a campainha de novo. Bateu na porta. Mas eu não cheguei mais perto. Da porta. Minha casa. Minha fortaleza. No domingo. Eu acordei. Sem me sentir livre. Fios invisíveis me puxavam de volta para a ilha, coberta de mato, com moitas e amoreiras, onde, perto da água, um homem estava sentado, olhando pensativo para o horizonte, e uma cachorra caramelo cavava a areia, em busca de tesouros, que só ela sabia o valor. Essa atração era tão forte e, ao mesmo tempo, impossível, irrealizável, que eu estava à beira de um ataque de nervos. Meu corpo sabiamente respondeu com uma reação de defesa e me mergulhou num estado estranho, de torpor, quase um transe, como uma sonâmbula. Eu fazia minhas coisas de manhã, mas não sentia nem o frescor da água, nem a matches de rupa, nem o cheiro do cafezinho, e me observava como se estivesse de fora, com a mente e o coração. E eu estava em um lugar completamente diferente. Na praia de areia, perto de uma barraca azul, eu não tinha nem pensamentos claros, nem desejos concretos. Eu me movia mecanicamente pelo apartamento. Pegava algumas coisas. Tentava fazer algo, mas sem sucesso. Me enrolava no sofá, com uma manta, como se estivesse com calafrios. Trocava de canal sem parar e não conseguia me concentrar em nenhum programa. Depois largava o controle. Eu ia até a janela, na esperança de ver carro do André parado na frente do prédio. Ele sabe meu endereço. Ele tem que vir. Senão, eu não vou conseguir viver. Perto da noite, eu não aguentei e saí de casa. Meus pés me levaram. Sozinhos. Até a marina. Eu olhei. O estacionamento tinha alguns carros parados, mas que estranho. Eu não conseguia lembrar. Nem a morte, nem a cor do carro. Do André ontem. Eu não prestei nenhuma atenção nisso. Naquele momento, para mim, tanto fazia. Eu fui até a margem. Era o único lugar onde eu conseguia estar. Não tinha mais para onde ir. Se eu tivesse um barco, eu remaria até a ilha mais próxima. Se eu pudesse, eu andaria sobre as águas, sem me preocupar com minha roupa clara. Eu sentei direto na grama. Não esperava nada. Não sentia nada. Eu não sei. Eu apenas estava ali, nesse estado contemplativo, e observava o que acontecia ao redor. Fim de semana. Os barcos chegando. As pessoas saindo deles, puxando suas coisas, passando as crianças umas para as outras e colocando elas no pier, tirando os motores e os galões de gasolina. Muitos pareciam cansados. Nada cansa mais do que um dia de descanso sob o sol. Em algum momento, eu me fechei tanto nessa contemplação que me desliguei do mundo. Acordei com um empurrãozinho. A Belinha tinha corrido até mim e me cutucou com o focinho molhado. Olhou no meu rosto e abanou o rabo toda feliz. Eu olhei em volta. O barco do André estava parado ali perto. Ele estava de pé, olhando para nós. Depois ele se aproximou. Você? Aqui? Ele disse, surpreso. Eu tava passando. Queria te devolver o dinheiro. Você me deu uma carona ontem. Eu não estava pronta para dizer a verdade. E se ele me rejeitasse, eu não ia aguentar. Ele sentou do meu lado. Eu também pensei em você. Ele disse. Eu ia passar na sua casa. Ele ia passar na minha casa? Pra quê? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Então, eu me adiantei, não chegou na hora certa. Eu talvez não tivesse coragem. Apesar de que, acho que teria sim. Aquelas crianças eram suas? Eu perguntei de repente, vendo o olhar confuso dele. Eu completei? Lá na ilha. Não. Aquilo é a família do meu amigo. Eu não sou casado. Se é isso que te interessa. Ele passou a me chamar de você.
Eu notei isso. Eu sei que o que eu tô fazendo não é certo, mas eu não me importo. Ninguém sabe o que é o certo de verdade. Eu tô feliz que você veio. Eu não tinha esperança de te encontrar, só não conseguia ficar em casa. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Como você passou o dia? Eu não sei. Eu só queria estar na ilha. Eu achei isso lá. Ele me estendeu algo na palma da mão. E eu peguei. Era um medalhãozinho pequeno, todo escurecido. Uma santinha, com a imagem de uma santa. Paris Antigo. E de prata? Sim, é Nossa Senhora dos Navegantes. Eu acho que a tal eremita que vivia na ilha devia ser devota dela. Se não, por que ela usaria esse medalhão? Onde você achou? No buraco? Não, na areia da praia. A belinha que desenterrou sem querer. A santinha estava num cordão, mas ele estava todo podre. Eu joguei fora. Vou limpar. Vai ficar como novo. Você vai poder usar. A gente vai se ver de novo? Eu perguntei. Eu espero que a gente não se separe mais. Você concorda? Ele não esperou pela resposta. Ela é a sábia. E eu? Eu não respondi nada. Apenas estendi a mão com o medalhão. Ele pegou minha mão e não soltou mais. Nós ficamos sentados na margem, olhando para o horizonte, onde as Três Marias escureciam. Quando eu encontrei a Santinha, entendi na hora que nosso encontro não foi por acaso, que a gente ia ficar junto. Isso acontece assim. Acontece de tudo, Júlia. Assim também. Ela é Soryu. Vamos. Senão a Belinha vai ter um troço. Ela quer ir pra casa. Vamos. A gente se levantou e, pegando as coisas do bar, fomos em direção ao carro dele. A vida nos junta de jeitos muito diferentes. Nunca se sabe onde se perde e onde se encontra. Talvez a gente estivesse destinado a se encontrar na ilha mais próxima, para nos tornarmos pessoas próximas para sempre. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e, por favor, escreve um comentário. Até a próxima história. Vem!